Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero convidar todos vocês para continuarmos apreciando a palavra de Deus e direcionando toda a nossa atenção para o texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo 16. Esse é um dos discursos de Jesus, praticamente horas antes de ser preso. Trata-se das instruções que ele está dando aos discípulos, provavelmente ainda no cenáculo, depois de terem instituído a ceia do Senhor. O objetivo de Jesus Cristo é instruir os seus discípulos, porque eles não compreendem o que está para acontecer. Na sua mente, no seu coração, eles estão em Jerusalém, com o objetivo de Jesus Cristo expandir ainda mais o seu reinado. Eles têm a expectativa de que Jesus Cristo vai fazer alguma coisa no sentido de proporcionar a liberdade dos israelitas em relação ao Império Romano. Eles esperam um Messias político. Dois dos seus discípulos, por exemplo, pediram para que um se assentasse à sua direita e o outro à sua esquerda. Durante a ceia, os discípulos disputavam entre si qual deles seria o maior. Jesus, durante o ambiente da ceia, informou a todos eles que um deles ia traí-lo. Ficou um ambiente: pergunta quem é, pergunta quem é, pergunta quem é. E Jesus Cristo não está preocupado em fornecer estas respostas. Jesus Cristo está preocupado em deixá-los relativamente seguros, porque ele vai para a cruz. E os seus discípulos não esperam, não imaginam, não têm a mínima noção de que Jesus Cristo está indo para a cruz. Eles estão imaginando que Jesus Cristo sairá de Jerusalém um vencedor, vai emplacar, como dizem por aí. Entretanto, é nesse discurso que está a mais solene afirmação de como é a obra redentora de Deus. Porque a obra redentora de Deus não envolve apenas o movimento da cruz. Jesus Cristo não veio à terra para fazer milagres. Ele não veio à terra para dar vista aos cegos. Não foi para isso que ele veio. O plano de Deus foi que ele viesse para morrer no lugar dos pecadores. Então ele precisava sim fazer a obra de Deus, usar desses sinais para mostrar que ele não era mero homem, mas era Deus e homem, dupla natureza numa só pessoa. Ele precisava demonstrar que ele tinha poder sobre a natureza. Ele mandou o vento se calar. Ele tinha poder sobre os alimentos, ele multiplicou pães e peixes. Mas não era para isso que ele veio. Ele veio para morrer. E ao vir para morrer, ele ressuscita dentre os mortos, conforme nós celebramos na Páscoa. E o que é mais significativo, ele então agora está anunciando que vai embora.
a partir do verso 7, por favor. João 16, 7. Ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Na verdade, Jesus estava falando do Espírito Santo já várias vezes. Várias vezes. Desde o começo do Evangelho de João, nós já encontramos referências a respeito do Espírito Santo. João é o evangelista que mais tratou do Espírito Santo dentre os 4 evangelistas. Os outros quase não mencionam o Espírito Santo, mas João fala do Espírito Santo, e a gente pode dizer que toda a teologia do Espírito Santo está firmemente calcada em João e não em Paulo. Paulo vai expondo partes do ministério do Espírito, mas em João nós encontramos o fundamento de toda a obra do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo disse assim: se eu não for, ele não virá. Se eu não for, ele não virá. Por que isto? Por que o Espírito Santo não podia ser derramado, como aconteceu no Pentecostes, antes de Jesus ir? Por que ele não poderia ter sido derramado sobre os discípulos durante o ministério de Jesus Cristo? Os comentaristas se dividem em diversas opiniões, mas, amados irmãos, a lógica do plano redentivo de Deus é simples. Nenhuma pessoa estaria justificada diante de Deus para receber o Espírito Santo se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz e levado o seu sacrifício para o Pai, a fim de que o Pai aceitasse a obra redentora. Era necessário que Jesus Cristo morresse, o seu sacrifício fosse apresentado ao Pai, o Pai tivesse sua justiça satisfeita e aplicasse sobre todos aqueles a quem Deus chamou a sua justificação, a fim de que o Espírito Santo fosse derramado. Então, traduzindo em miúdos, se eu não partir, Jesus diz, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu partir, eu e o Pai, em outro lugar, Jesus vai falar que o Pai também manda, eu e o Pai vamos mandar no meu lugar o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vivemos tendo a nosso Senhor Jesus como cabeça da igreja, como Rei dos reis, Senhor dos senhores, assentado à destra da majestade nas alturas, um lugar fixo. Um lugar fixo. Ele está sendo reverenciado pelos anjos, ele está sendo reverenciado por todos aqueles que já morreram em Cristo e que o adoram, ainda que sem corpos, eles estão cientes e conscientes do senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, e isso nos consola. Mas eles também aguardam a ressurreição do corpo, que vai acontecer no dia final. O que nós sabemos das Escrituras, amados irmãos, é que o Espírito Santo de Deus sempre esteve presente na história. A Bíblia nos mostra claramente que o Espírito Santo de Deus trabalhou na criação. Os Salmos revelam que o Espírito Santo é o renovador da vida na natureza.
Nós imaginamos que a grama cresce pelas leis naturais, mas não é só isso. Nós cremos que o agente poderoso da criação é o Espírito do Senhor. Mas aqui, nesse texto, então, Jesus Cristo diz qual vai ser o ministério do Espírito Santo no seu lugar. Nós acabamos de ler aqui, queridos irmãos, que o nosso corpo, o corpo do crente, foi transformado em santuário do Espírito. Não é verdade? O templo do Espírito não é esse espaço. É o meu ser, é o seu ser, é a nossa vida. E é por isso que a nossa vida tem que ser, o nosso corpo tem que ser respeitado. Porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso ser. E ele se utiliza do espaço do nosso ser para a sua obra. Então nós vamos olhar aqui, e antes de falar do Espírito, eu quero dizer o que é que Jesus ainda está fazendo. O Senhor Jesus, quando falou aos discípulos nesse discurso, ele disse que ele ia preparar lugar para os seus discípulos. O que ele está fazendo é vencer todos os seus inimigos, e o último inimigo a ser vencido é a morte. E ele está reunindo em torno de si, como Efésios nos avisa, toda a história, a fim de que toda a história se confronte com Jesus Cristo, e numa guerra contra Jesus Cristo, a maldade e o próprio diabo serão vencidos. É o que afirma as Escrituras. Mas o terceiro passo de Jesus, ao terminar de vencer os seus inimigos, é entregar o reino ao Pai e vir julgar vivos e mortos e recolher para si todos aqueles que confessaram o seu nome na terra durante a sua vida. Então, este é o passo. Ele está lá, num lugar fixo. Mas Deus não nos deixa sozinhos. A nossa fé não é baseada no nosso esforço. O nosso conhecimento bíblico não é baseado na nossa intelectualidade. Não há ferramenta nossa que seja eficiente para manter o testemunho de Deus nos nossos corações. Deus sabe da nossa fraqueza e por conta disso Ele pessoalmente, na pessoa do Espírito Santo, vem até nós e toma controle da vida do crente e faz com que o crente persevere. Então nós somos ajudados pelo Senhor para sermos crentes até o fim. Eu sou crente há 40 anos. Então, bendiga a Deus. Olha, o Espírito Santo mora na minha vida faz 40 anos. Bendiga a Deus por essa presença do Espírito Santo de Deus. O Consolador foi, meus irmãos, identificado aqui várias vezes. Nem precisa, se você tiver a Bíblia aberta, pode ver no capítulo 14, o verso 16, e diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O crente recebe, mas o mundo não recebe o Espírito Santo de Deus. E ele diz mais: vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. É fundamental nós entendermos que nós não somos religiosos. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser uma pessoa dominada pelo Senhor, trabalhada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor,
fortalecida, consolada pelo Senhor, uma pessoa que anda na presença do Senhor. Isso, dá um jeito aí. Tá bom. E aí, onde é que eu estava? Verso 26 agora do capítulo 14. Mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, 14, 26. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo vai servir de memória, vai servir de inspiração, vai servir de iluminação. Se os crentes que escreveram os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, nós, os crentes de hoje, que não temos a inspiração, nós temos a iluminação do Espírito para entender o que foi escrito e aplicar nos nossos corações. Não é um entendimento lógico, não é um entendimento de raciocínio, é um entendimento da graça, é um entendimento da fé. E, amados irmãos, ele continua no 15, 26, dizendo assim: quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. A missão do Espírito Santo é fazer você falar de Jesus, não de você falar de você mesmo, nem falar necessariamente de Deus o Pai, nem necessariamente falar de Deus o Espírito, mas o Espírito coloca na vida da gente uma palavra: Jesus, Jesus, Jesus. Quando uma pessoa fala muito de Jesus, ela está cheia do Espírito Santo. Não é quando ela profetiza, não é quando ela fala em línguas, é quando ela fala de Jesus, porque a função do Espírito de Deus é entronizar Jesus no coração e na vida das pessoas. Aliás, o propósito de Deus é fazer com que um crente seja parecido com Jesus, segundo a imagem de Jesus. E quando nós pensamos nessa imagem de Jesus, quem é que faz esta imagem de Jesus na gente? É o Espírito do Senhor. É por isso que a gente tem que dar tanta atenção à terceira pessoa da Trindade nos nossos dias. Porque Ele é o Deus regente nos nossos corações hoje. Só que Ele não trai o Filho, Ele não trai o Pai. Nós vamos ver um pouco mais adiante o que é que Ele faz. Acontece que o Espírito Santo de Deus é o Deus guerreiro. Como é que é? É o Deus guerreiro, é o Deus que entra na guerra. O apóstolo Paulo diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Uma das funções do Espírito Santo está relacionada ao mundo inteiro. E o Senhor Jesus Cristo diz em João, no capítulo 16, no verso 8 até o verso 11, ele diz assim: quando ele vier, quando o Espírito vier, o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O trabalho do Espírito Santo com o mundo é confrontar as pessoas. Algumas pessoas vão se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo. Algumas pessoas vão ficar com tanta raiva que vão ofender a Deus, ofender a Jesus Cristo. Mas o trabalho do Espírito é trazer a consciência ao mundo de que existe um erro na humanidade. O trabalho do Espírito Santo é convencer, e quando se fala de convencer aqui, está significando repreender, confrontar,
também efetivamente levar a pessoa censurada a uma confissão ou a uma convicção de pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos, queridos irmãos, que a nossa obrigação é pregar o evangelho a toda criatura, nós devemos entender que a pregação do evangelho para toda criatura não é apenas uma obediência ao nosso Senhor que nos mandou fazer isso, mas é a forma pela qual o Espírito Santo de Deus vai convencer as pessoas, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mesmo que aqui a igreja não esteja incluída neste processo do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo, o que nós entendemos aqui é que a igreja prega o Evangelho e o Espírito Santo exerce essa função de convencer, de confrontar, de repreender. Algumas pessoas vão crer, vão confessar, vão amar o Senhor Jesus. Outras pessoas vão se ofender e vão se retirar. Nós não sabemos quem são as pessoas, mas a nossa obrigação é falar para todas. E quando nós olhamos essa tríplice função do Espírito, ele diz assim, quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele explica. Do pecado, qual é o pecado? O pecado das pessoas é não aceitar Jesus, é rejeitar o Senhor Jesus Cristo como o Messias de Deus. Esse é o pecado. E é desse pecado que as pessoas vão responder no tribunal de Cristo. Elas podem dizer assim, eu fui caridoso, eu fui amável, eu não roubei, eu não matei, eu não joguei, eu não ofendi, eu não me separei da minha mulher, eu não traí o meu cônjuge, eu sou bom. Não, você aceitou Jesus? Não. Apartai-vos de mim, malditos, eu nunca conheci vocês, fora! E não vai haver piedade, não vai haver segunda chance, não vai haver nada diante do tribunal, nós vamos ficar aterrorizados. Os crentes vão ficar maravilhados, mas os outros vão ficar aterrorizados, porque Jesus Cristo não vai dar jeitinho. Quem fez o trabalho de convencer lá atrás foi o Espírito Santo de Deus, foi no tempo da história de cada um. Então, se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se alegre muito, porque o Espírito Santo encontrou terreno fértil no seu coração, e você se arrependeu dos pecados, e você confessou a Jesus Cristo pela força do Espírito. Mas Ele está fazendo isso, e Ele só vai fazer isso direito se a igreja pregar. Porque enquanto a igreja se omite, enquanto a igreja se cala, o Espírito não executa o seu trabalho. É claro que ele é super poderoso para fazer isso sem a igreja. Mas os mecanismos todos estão amarrados. O Senhor Jesus Cristo diz, sua tarefa é pregar. A sua tarefa é dizer, é compartilhar. Ele vai fazer o trabalho de convencer as pessoas do pecado que cometem não confessando a Jesus Cristo como o Messias. A outra coisa que diz aqui é que ele vai convencer da justiça. A justiça, meus irmãos, é a obra que Jesus realizou para salvar os pecadores. Não é a justiça do Supremo Tribunal Federal. Não é do poder legislativo, nem do poder executivo do nosso país. A verdadeira justiça é a justiça de Deus. E a justiça de Deus exigiu a morte do seu filho. Ele vai convencer que só essa justiça é que vale. A justiça dos homens não vale nada. Ele também vai convencer, meus irmãos, que o diabo, a despeito de muitas pessoas confiarem no diabo,
e aceitarem as estratégias demoníacas do diabo, ele vai convencer as pessoas de que este diabo está vencido, está destruído. E o crente em Cristo precisa se lembrar disso. O diabo tenta, é a função dele tentar. Ele é inimigo de Deus, ele tenta, ele quer nos machucar, ele quer nos ferir. Mas sabe o quê? O Espírito Santo de Deus luta contra ele. Mas o Senhor Jesus Cristo prossegue. Irmãos, eu queria ter a palavra certa para dizer a vocês, mas eu sei que eu sou só um intérprete. Oh Deus! A partir do verso 12, Jesus diz para os discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito vai completar o meu ensino para vocês. Agora vocês não têm condições de entender, vocês não têm condições, até pela introdução que eu fiz aqui, os discípulos estavam pensando no Messias político, eles não estavam em condições. Quando Jesus lavou o pé de Pedro, disse assim: Senhor, de jeito nenhum, o senhor não vai fazer isso comigo, de jeito nenhum. Eu não quero isso aqui, não. Aí Jesus disse para ele no ouvido, acho que foi no ouvido assim, ó: se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Ah, então, Senhor, me lava inteirinho. Eu não quero só o pé, eu quero a cabeça, eu quero as mãos, eu quero tudo. Não, você já foi lavado anteriormente, você não precisa ser lavado outra vez. Você não entende o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender depois. Quer dizer, Jesus Cristo sabia que a gente não aguenta muita coisa. E ele disse assim: olha, agora não dá para falar o que eu tenho para falar, o que eu quero falar com vocês. Mas depois que ele ressuscitou, eu não sei se vocês se lembram, ele começou a andar com os 2 discípulos de Emaús e o coração deles fervia. Eu fico imaginando assim, o tanto que aquela mensagem foi poderosa, porque aquilo entrava e machucava o coração daqueles discípulos. Era uma coisa assim tão gloriosa, tão grandiosa, tão forte, tão maravilhosa, que aqueles discípulos não aguentavam, o coração ia arrebentar. Meus irmãos, o Espírito Santo quer fazer isso conosco. Quer fazer o nosso coração arrebentar do conhecimento da palavra. Quer fazer a gente ser um estudioso, um glutão das Escrituras, entende? Uma pessoa que tenha uma voracidade de conhecer o Senhor. Paulo aprendeu essa veracidade, essa vontade. Ele disse assim: olha, não me importa mais título, não importa nascimento, não importa berço, não importa status, não importa nada dos seres humanos. O meu desejo é conhecer Jesus Cristo, é mergulhar na pessoa dele. E quem é que estava fazendo isso? O Espírito Santo estava fazendo isso no Paulo. E quando nós olhamos então, meus irmãos, para a afirmação que Jesus Cristo faz aqui, ele diz assim: quando o Espírito da verdade vier, ele vai guiar vocês a toda a verdade. O crente anda pela fé. O crente não anda pela lógica. O crente não anda pelo conhecimento teórico. O crente anda submisso ao Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso que habita no crente. Vamos lembrar, o Pai está sentado no trono, o Filho está à direita dele, mas o Espírito está lá e cá. Jesus não nos deixou sozinhos.
E quando nós olhamos o mecanismo pelo qual ele nos fala ao coração, o principal mecanismo que Deus fala ao coração do crente é a Bíblia. É a Bíblia. Depois ele usa pregadores, a própria igreja, ele usa pessoas para nos aconselhar, ele usa situações, ele usa uma porção de coisas, mas a prioridade é a Bíblia que ele próprio inspirou. E o crente tem que conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra, o crente vai viver dentro de um procedimento de vida que vai ser um procedimento maduro, que vai ser um procedimento poderoso. De repente, o crente está fazendo as obras que Jesus fez. Porque Jesus disse, eu vou embora, mas vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e talvez até maiores. Porque não é a obra do milagre que vale, é a obra da cruz. Ninguém fez a obra da cruz. Mas tratar de uma pessoa, cuidar de uma pessoa, trazer o poder de Deus para a vida de dentro, para a vida de uma pessoa, este, meus irmãos, é o privilégio do crente, porque o crente é um sacerdote do Deus Altíssimo, revestido pelo poder do alto do Espírito Santo de Deus. Eu termino. João 16, verso 14, diz assim, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ninguém se engane. O Espírito Santo tem um ministério de guerra, porque ele convence o mundo. Ele tem um ministério junto ao crente, de guiar a toda a verdade, mas ele também tem um ministério de exaltar a Jesus Cristo, sendo absolutamente fiel ao legado de Jesus Cristo. O Espírito Santo nunca vai trabalhar, prestem atenção nisso, o Espírito Santo nunca vai trabalhar para te enriquecer. O Espírito Santo nunca vai trabalhar para você ser uma pessoa benquista na sociedade, amada pela sociedade, um líder, uma líder fenomenal da sociedade. O Espírito Santo nunca vai fazer isso. O Espírito Santo vai sempre promover Jesus. E ele vai te usar com poder, com graça, ele vai te usar com poder, com sabedoria, ele vai te usar com poder e competência para você ser crente em Jesus, nada mais do que isso. Se ele te der o dom de ganhar dinheiro, fique sabendo que é para distribuir, não é para reter. Se ele te der o dom de profetizar, não é para você ficar dizendo aos outros o que vai acontecer em 2032. Deus me revelou. Ele vai te esclarecer tudo a respeito de Jesus. E ele vai te direcionar para as pessoas que estão em conflito e necessidade. Porque nunca, 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 nunca ele vai te trazer recompensa nesta terra. A recompensa está guardada para os salvos em Jesus Cristo
nos céus. Só lá. Então hoje, nós devemos entender que o Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é o nosso mentor, é o nosso cuidador, é o nosso consolador, é o Deus presente na nossa vida. Eu não poderia chamá-lo de Emanuel, no sentido da profecia bíblica que apontava para Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Emanuel, que significava Deus encarnado vindo à terra. Mas agora eu posso chamar com toda a segurança que Deus está conosco. E eu queria pedir a você que fechasse os olhos, eu gostei disso, que fechasse os olhos aqui e abrisse o seu coração para dizer: Espírito do Senhor, eu quero te servir como Deus vivo e verdadeiro. Eu quero ser uma pessoa que proclame o nome do meu Senhor Jesus na terra, de todas as maneiras que eu puder, porque eu sei que o Espírito do Senhor está trabalhando sem cessar. Seja um instrumento do Espírito Santo, dócil, obediente, reverente. Que Deus nos abençoe.